Meus amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que Deus abençoe a todos. Olha esta notícia que acabou de chegar a Sinué para encher os nossos corações de alegria e de uma profunda esperança. Como todos nós sabemos, o nosso irmão missionário católico Tiba Camargos, cujo nome é Tiago José Camargos, sofreu um acidente em fevereiro desse ano de 2025 e ficou tetraplégico. Ele mergulhou em um rio para salvar o seu filho Matias, que estava com princípio de afogamento, bateu a cabeça numa pedra e desde então perdeu seus movimentos. Temos acompanhado a história dele pelas redes sociais, assim como milhões de brasileiros, orado, prestado ali o seu apoio, mas agora chegou uma notícia que para nós é de muita alegria e também de muita esperança. Não somente o Tiba Camargos, mas todos os pacientes que estão em estado de tetraplegia ou paraplegia podem recobrar os seus movimentos muito em breve. Atenção naquilo que você vai escutar. Essa é provavelmente uma das maiores descobertas do século XXI e foi feita aqui no Brasil. A polilaminina é o mais novo medicamento desenvolvido pela UFRJ e pode voltar a dar movimento para pessoas que ficaram tetraplégicas. Essa pode ser a cura e a esperança para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo todo. Eu sou o Tino. E como eu não sou um especialista na área, eu vou tentar te explicar de uma forma mais simples. Essa pesquisa durou mais de 25 anos e foi feita, como eu disse, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Encabeçada pela pesquisadora Tatiana. O primeiro ponto a se comentar é que esse remédio foi apresentado recentemente. Ou seja, a Anvisa ainda precisa guardar alguns dados para poder seguir com a aprovação do medicamento. Mas o mais incrível é que na sua fase de teste ele foi aplicado diretamente na coluna de pacientes tetraplégicos. Ou seja, pessoas que perderam o movimento dos braços e das pernas. E esses pacientes tiveram uma recuperação total e sem sequelas. O caso do Bruno Drummond, por exemplo, é incrível. Ele sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. 24 horas depois do acidente, ele recebeu o medicamento e em menos de 5 meses ele havia recuperado totalmente os seus movimentos. O que acontece quando uma pessoa fica tetraplégica ou paraplégica é basicamente que o cérebro não consegue mais se comunicar com certas partes do corpo. E o que a galera percebeu é que quando a polilaminina é reintroduzida no corpo, ela meio que ajuda o neurônio a chegar novamente na parte da lesão, com que o paciente volte a gerar impulsos elétricos e basicamente voltando a se movimentar. Gente, essa descoberta é uma das mais impressionantes que a gente tem até então e tem que fazer você pensar. Eu não sei se você lembra, mas há apenas alguns anos atrás a UFRJ quase fechou por corte de verbas. Essa pesquisa provavelmente nunca teria sido terminada nessa situação. E há apenas alguns meses atrás, o nosso Congresso Nacional cortou mais de 30 bilhões, eu vou repetir, 30 bilhões da saúde e da educação para pagar o pouco tempo depois sai essa notícia de uma das maiores descobertas da medicina moderna feita por uma universidade federal. Fica aí toda a nossa crítica ao nosso sistema, ao Congresso e todos os deputados que fazem essa palhaçada acontecer e fica aí também a nossa aprovação e nossa congratulação e toda a nossa divulgação desse feito que é um dos maiores da ciência moderna. Glória a Deus, porque as pesquisas nas universidades do nosso Brasil estão sendo abençoadas por Deus. A pesquisa que descobriu a polilaminina foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem diversos campos espalhados pelo estado. O que nós devemos fazer agora, amados irmãos, é orar, suplicar a Deus, pedir em jejum e oração a Deus que a polilaminina ela seja realmente disponibilizada para todos os pacientes, independente da sua situação financeira, independente de qualquer situação ou de qualquer requisito, para que todos possam ter alegria de voltar a andar, porque deve ser horrível. Eu sei que é horrível, de repente, no caso do Tiba, uma família grande, um homem que ama a família, com diversos filhos, de repente se vê impossibilitado de dar um abraço, de dar um beijo nos filhos, na esposa, na família. Se vê numa cama, sem os movimentos, totalmente dependente de outras pessoas, que graças a Deus ali ele encontrou uma família que o ama. Mas ainda assim, vamos orar porque essas pessoas merecem voltar à felicidade. E nós sabemos que no Brasil, infelizmente, muitos tratamentos estão disponíveis apenas mediante pagamentos esses
que não são de baixo valor. Mas se Deus e Nossa Senhora passarem à frente, esse hormônio estará disponível. A sua descoberta será concluída com sucesso e será liberado para todos em nome de Jesus. Da Federal do Rio de Janeiro, vale lembrar que em 2009 nascia um projeto para a cura da AIDS através de um renomado pesquisador chamado Otávio Antunes, que infelizmente estava entre os tripulantes do voo da Air France. Ali, amados, assim como em todas as universidades, há pesquisadores muito potenciais que estudaram e se dedicam para diversos fins, para benefício da humanidade. Infelizmente, o Brasil ele não investe. Infelizmente, o Brasil tem deixado muitos campos de universidades, assim como institutos federais, nas mãos de corruptos. Infelizmente, muitos campos têm os portões fechados durante tempos por falta de dinheiro. Mas, com o nosso jejum e a nossa oração, vamos esperar somente naquele que tudo criou, e em quem nós temos fé, o Criador do Universo. Agora, eu sei o que o Tiba Camargos diria frente a essa notícia. Ele diria que seja feita a vontade de Deus. Porque, amados, outro dia um influencer católico, não sei nem se era católico, bom, falava em nome da Igreja Católica, fez um vídeo mandando as pessoas pararem de chamar o Tiba Camargos de santo. Mas ele falou um monte. Não vou lembrar o nome dele, ele até apagou o vídeo, eu ia reagir àquele vídeo, mas aquele influencer acabou apagando. Ele começou a falar, não, vocês tratam o Tiba como se fosse um santo, ele não é santo coisa nenhuma, ele só conseguiu esse tratamento através de uma doação milionária porque ele é um cara famoso, ele falou um monte. Eu ia reagir e dizer o seguinte, ninguém nunca canonizou o Tiba Camargos. É que de fato nós temos que reconhecer nesse homem uma santidade, um temor a Deus, uma alegria. Meus amados, quem ficando tetraplégico, sem os movimentos, não podendo abraçar a família, quem iria se alegrar? Ninguém. O Tiba Camargos encontrou ali um motivo para continuar sorrindo, para continuar vivendo. E esse motivo chama-se Deus. Deus que é eterno, sabendo que essa vida aqui embaixo ela é limitada e o que nos espera são novos céus e novas terras onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque essas coisas terão passado, como disse em Apocalipse capítulo 20, através da visão de João na ilha de Patmos. O Tiba Camargo certamente diria, porque eu conheço, eu sei que ele diria assim, seja feita a vontade do Senhor. Se for da vontade dele, eu voltarei a andar, se não for da vontade dele, eu continuaria onde eu estou, vivendo para ele. Então ninguém canoniza o Tiba Camargos. Na verdade, nós reconhecemos nele o que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório. Os santos recebem a doença como presente dos céus, que sabe que a doença vem para nos purificar e vem para nos colocar numa situação de prova e também de purificação e de maior alcance à santidade. Assim como Nossa Senhora vai dizer ao Padre Stefano Gobbi que o câncer e a AIDS são uma oportunidade que Deus pode estar nos dando para a nossa purificação, para uma alma que talvez estivesse vivendo de uma forma errada e resgatou através daquele momento. Não é o caso do Tiba. Nós vemos sim no Tiba uma grande santidade, um homem temente a Deus, um homem que sempre defendeu os valores familiares, os valores cristãos, e enxergávamos nele, desde o tempo da Canção Nova, o dom de ser santo. Isso ninguém pode negar. Então é isso aí, amados. Vale lembrar também aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está no Senhor, quem vive para o Senhor, quem entregou a sua vida nas vontades do Senhor, jamais será desamparado, ainda mais quando a Virgem Maria vem junto. Que sirva de exemplo para cada um de nós. E você, o que você achou dessa notícia? Deixa nos comentários, não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o nosso canal e compartilha para todos que precisam ouvir essa notícia. Salve Maria!